Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Café do Escritor. Uma alegria muito grande trazer conteúdo relevante para você aqui constantemente. Se você não me segue, já clica aqui, segue aqui embaixo, aciona o sininho, também comenta, compartilha, porque esse conteúdo aqui é bastante importante e vai ajudar você a abrir sua mente, vai ajudar você a pensar melhor e a escrever também. Diz uma coisa, você se deixa levar pela onda? Em tempos de fake news, inteligência artificial, o que você anda pensando que isso vai, o que vai dar tudo isso? Como é que isso vai acabar? Acabar não é bem o termo, né? Porque não vai acabar. Mas eu acho que cada vez mais nós temos que valorizar o nosso pensamento. Não importa que as máquinas também pensem, mas eu já vou dizer qual é a diferença entre máquina e ser humano, tá? Então aguarda aí que eu vou te dizer. Vou te falar mais sobre isso. Mas também quero te dizer que, nesse sentido, para a gente trabalhar pensamento, a escrita é nossa aliada. E nesse vídeo também eu vou te passar alguns pontos chaves que você pode desenvolver na sua vida e que vão te ajudar a pensar, a escrever e a se transformar. Você vai ver como isso é possível. Então vem comigo transformar a sua vida por meio das ideias e da escrita. Bom, em tempos de inteligência artificial, tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, enquanto metade do mundo está admirada com a qualidade, com as possibilidades, com tudo que a gente consegue, pode conseguir com a inteligência artificial, outras pessoas estão morrendo de medo. Porque assim, parece que o ser humano ficou descartável, parece que a gente não precisa mais ninguém que pense e ninguém que escreva, porque a máquina faz tudo. Mas será que é assim mesmo? Em tempos que tem muita gente entusiasmada com a inteligência artificial, né, com esse medo de ser descartável, eu tenho dois pontos que eu acho que vão continuar sendo imprescindíveis que a mão humana, que o pensamento humano estejam presentes, não somente a máquina. A primeira delas é a intuição. A máquina não tem intuição. E a segunda delas é o sentimento. Ela pode até manipular um sentimento, né, pegar com base em dados, mas o sentimento, né, continua sendo humano. E tem mais uma terceira coisa que eu acho que a experiência pessoal não tem como reproduzir uma experiência pessoal. Ele pode contar a história de outro, mas quando eu vou contar a minha história, ela é 100% minha. E nesse sentido, eu acho que vale a pena essa reflexão de pensamento, de escrita, do que a gente quer, como é que a gente pode melhorar também a nossa escrita e também o nosso desenvolvimento como pessoas e como é que a gente pode não deixar que uma máquina tome o nosso lugar nesse sentido. Se você conhece o meu livro, O Alívio das Palavras, ou se você já leu ele, muita gente leu e agradeço muito por causa disso. Se você já leu o livro, o subtítulo, você viu que o subtítulo é A Jornada do Pensamento à Escrita. Então não é à toa, minha gente, que essas duas palavras, pensamento e escrita, são muito caras para mim. São extremamente importantes. Então sempre me chama muito a atenção, há muito tempo. Como é que isso vem, como é que se forma uma ideia, como é que esse pensamento se desenvolve e como é que ele se materializa na escrita. E o poder que isso tem desse processo todo, de fazer com que isso seja registrado, que se torne concreto e vai ficar aqui, né, mesmo que depois que eu me vá, vai ficar aqui, como isso é poderoso e como isso transforma a gente, transforma o nosso entorno. Então assim, tem sido uma alegria pensar sobre isso, trabalhar com isso e ao mesmo tempo ajudar pessoas que também querem entender como utilizar o seu pensamento e como transformar isso em escrita. E muitas vezes os autores, que esses anos todos eu tenho ajudado, eles acham que é uma coisa simples. É simples, mas também não é simples. Eu quero dizer o seguinte, parece somente pegar um pensamento e escrever, mas tem muita coisa envolvida. E essa é a riqueza, é isso que me fascina, é isso que me deixa, sabe, querendo cada vez descobrir mais. E eu separei alguns tópicos aqui que vão te ajudar justamente a transformar a sua vida
por meio do pensamento e da escrita. E você levar para a sua vida inteira, que isso é extremamente importante. E não vai ter máquina e não vai ter inteligência artificial que vai substituir isso. Vai por mim. Então vamos lá. Em primeiro lugar, eu começo pela leitura. Parece óbvio, mas não é, tá? Porque assim, a leitura, ela tem a capacidade de nos expandir. Eu sou o que eu sou hoje por conta da leitura. O que você leu, Sandro? Eu li livros, eu li revistas, eu li bula de remédio, eu li tudo que caía na minha mão. Em um tempo que não se tinha internet, quer dizer, a única forma de você buscar conhecimento era nos livros, era nas histórias, era nas coisas que caíam na minha mão. Claro, tinha televisão e tudo mais. Mas se eu for comparar a televisão daquela época com o que eu lia, a riqueza estava na leitura. Então, assim, a leitura ela é imprescindível. Você quer avançar na vida? Leia, leia, porque a forma ativa de você fazer o seu cérebro funcionar é diferente de você assistir um filme que você fica ali passivamente assistindo um vídeo. É importante, é bom, ajuda, mas a leitura ela faz o seu cérebro trabalhar. E depois você vai aliar isso à escrita, muito mais. Isso vai ser duas coisas que vão se complementar. E não é à toa que eu falei da minha experiência pessoal. Por quê? Porque para mostrar para você que eu não fiz esse roteiro aqui todo com inteligência artificial, tá? Foi o Sandro que escreveu. Por quê? Porque eu botei a minha experiência aqui, botei a minha vida, botei as coisas que eu fiz, como que eu aprendi, quer dizer, isso ninguém vai copiar de mim. Então, valorize quem você é e valorize a sua leitura. É ela que vai te dizer por onde você vai passar, que pontos você vai alcançar, que pontos que você vai ligar, digamos assim, e é isso que vai te dar essa riqueza. Então, a leitura faz você aprender a pensar. E a gente precisa, minha gente, a gente precisa aprender a pensar. A gente já sabe pensar, mas a gente precisa pensar com mais profundidade, é isso que eu quero dizer. O segundo ponto é, a prática leva à perfeição. Prática de quê? De escrita. Eu, por exemplo, o que é perfeição para mim? Mesmo quando... Vou falar de mim, tá? Porque eu não vou falar dos meus autores, porque cada um tem isso diferente. Mas o que é perfeição para mim? Quando eu escrevi meu livro, esse primeiro livro, a minha perfeição foi a minha paz. Eu escrevi, eu reescrevi, eu fiz umas 7 versões, tá, desse livro. Eu passei para pessoas com quem eu confiava, que eu queria que desse uma opinião sincera. Então, assim, o momento que eu falei, era isso que eu queria colocar no livro. Estou satisfeito, estou em paz. Esta é a minha perfeição. Então, a perfeição não é você imitar um estilo de alguém. Mas eu gostaria de escrever dessa forma, então me esforço. Uma coisa que não é minha, não. Você vai encontrar o que é seu e você vai encontrar a sua perfeição naquilo que você quer dizer. Se aquilo que você quer dizer está dentro daquilo que você pretendia, então você atingiu a perfeição. Sandro, mas amanhã depois eu quero mexer. Eu também quero mexer. Eu também acho que eu vou fazer uma segunda edição daqui a algum tempo. Quando algumas ideias estão... mas eu pensava assim, mas agora acho que eu vou um pouco mais por esse caminho, vou ajeitar isso, aquilo. Então isso não é um problema. Porque assim, a nossa escrita é fruto do nosso momento, do estágio de vida que a gente está. Então não adianta falar, eu vou esperar ter 60 anos, porque daí eu já aprendi tudo e aí sim eu vou escrever de uma forma que é definitiva. Não, né? Você vai escrever do momento que você está. Lá nos 60, quem sabe 70, você vai rever se aquilo fazia sentido ainda. Você ainda faz sentido. Pode até dizer, isso não me representa mais. Mas você, no momento que você escreve, você encontrar a sua perfeição, que é a sua paz. É isso extremamente importante. Outro ponto que tem a ver com pensamento e escrita é a regularidade. Essa semana ainda falei com um mentorando meu, e ele falou assim, olha, eu quero escrever 20 minutos por dia. Meu compromisso é escrever 20 minutos por dia, mas eu sei que eu vou escrever mais. Então é isso.
você ter regularidade, você se programar e fazer disso um hábito. Eu sei que é clichê, todo mundo fala que tem que ter o hábito da escrita, mas é muito mais que isso. É você sentir falta disso. Olha, eu preciso escrever hoje, esse é o meu horário da escrita. Isso tem que ser feito. E é importantíssimo dizer que não é o editor que vai dizer, olha fulano, você tem que escrever. Não, eu não faço isso, com raras exceções, né? Se o cara está com o texto atrasado e eu preciso, aí eu até cobro. Mas eu não cobro a sua escrita. Você é o responsável por escrever, por se organizar no seu tempo de escrita, por encontrar motivação, vontade, tudo aquilo que você quer fazer para que você escreva. Tá? Isso depende de você, você é o único responsável por isso. Então não cobre ninguém, cobre você mesmo. Estabeleça dentro de você essa prioridade. Né? E a regularidade da escrita, ela transforma. Porque você não vai escrever somente quando você está inspirado, você não vai escrever somente quando você tem uma grande ideia, você vai escrever no dia a dia, sem ideia, sem nada de novo, onde você vai rebater coisas que já escreveu, vai retrabalhar. Você vai, o próprio fluxo, o teu subconsciente começa a te dar, quando você se coloca no estado de escrita, vamos dizer assim, né, que existe um estado de escrever, então ele começa a te dar e ele vai te dar, a tua criatividade vai vir e vai, né, e quando você vê, não escreveu 20, você escreveu 2 horas. É assim que funciona. Quarto ponto, achei importantíssimo colocar, que é o pensamento crítico. Gente, como eu falei no começo, né? Com tanta coisa que está acontecendo por aí, a gente tem que ter um pensamento crítico. Você não pode aceitar tudo que vem. Você tem que filtrar e você vai dizer qual é o tamanho do seu filtro. Tá? O seu filtro é seu. Você tem que criar filtros para que você absorva somente aquilo que vale a pena, porque é uma inundação de informações, de coisas nesse mundo. Então, aprenda a pensar criticamente. Isso faz toda a diferença. Assim, aprenda também a desenvolver opiniões sobre determinados tópicos ou qualquer tópico. Você não precisa dar a sua opinião, mas você tem que ter a opinião. Tá? Eu, por exemplo, eu não sou um cara que fica dando opinião sobre tudo. Né? Acho que não é necessário. Quando me pedem, até dou. Mas se não me pedem, eu fico quieto. Mas eu tenho a minha opinião. E assim, uma das coisas que eu mais gosto de fazer é estar comigo mesmo para justamente trabalhar isso na minha cabeça, e aí sim eu chego a uma conclusão. Ah, é isso, né? É isso sobre esse assunto, a minha opinião é essa. Não falo para ninguém, né? Mas está aí, está guardada. E assim, pode parecer egoísmo, agora eu vou ficar sozinho, né? Vou ter um tempo para mim. Não, não é egoísmo, mas e aí? Você precisa disso. Você precisa separar um tempo para você, com os seus pensamentos, as suas coisas. Tem gente que fala coisas para os outros e dos outros, sabe? Esquece os outros, sabe? Esquece, naquele tempo esqueça os outros. Pense em você, no que você acredita, no que você quer, naquilo que você chegou até você, que opinião você tem a respeito. Isso é importante, tá? Então separe esse tempo para você pensar criticamente, para você avaliar as coisas que estão ao seu lado. Tudo tem que ser avaliado. Você não pode aceitar tudo ao mesmo tempo, tá? Então separe o tempo e faça isso. Então, assim, minha gente, desenvolver essas habilidades de pensamento, de escrita, também pensamento crítico, tudo isso que eu falei, é extremamente necessário para o desenvolvimento pessoal e profissional. E a habilidade da escrita, né, é essencial também para o seu sucesso profissional, seja ele qual for. Não importa, eu não trabalho com escrita, mas a escrita vai te dar a organização dos pensamentos, né? Pensamento, né? Jornada, ela organiza os seus pensamentos, porque só pensar e falar é uma coisa, agora pensar e escrever é completamente diferente. Isso tem que estar muito bem organizado, né? Tanto é que muita gente bloqueia na hora de escrever. Eu tenho tudo na cabeça, todo mundo me fala, muita gente me fala isso. Tenho tudo na cabeça, só sentar e escrever. Gente, não é a mesma coisa do que ter na cabeça falar, ter na cabeça escrever. Por quê? Porque o processo de organização é diferente. É preciso ter muito mais. Você precisa ter toda uma gama de elementos que vão te ajudar a concretizar essa informação. E escrever justamente faz isso. Ele nos ajuda a clarear os nossos pensamentos, porque ele vai tirar
fora aquilo que não precisa. Quando você fala, você coloca muito só, né? Estou falando coisas no meio aqui que eu não usaria na minha escrita. Por quê? Porque na hora de escrever eu vou tirar esses elementos da fala que não são necessários. Então por isso ele ajuda a organizar, por isso ele ajuda a pensar melhor. Ao passo que pensar, só o fato de pensar também te ajuda a organizar as ideias, também te ajuda, como eu falei, a ter o pensamento crítico e tudo mais. Então as duas coisas combinadas é que vão te dar essa força, esse poder. É um poder, não é qualquer um que consegue, mas fazendo tudo isso que eu falei, você vai conseguir, tenho certeza. Ah, Sandra, e para que eu uso tudo isso? Você pode usar para escrever, você pode usar para falar melhor, você pode usar para dar uma palestra, você pode dar para dar uma aula, você vai ser uma autoridade naquilo que você se presta a falar. Você é um especialista em alguma área, um especialista nas suas histórias, um especialista naquele assunto que você defende, mas assim, com segurança, com propriedade, com certeza daquilo que você está falando. Eu posso errar. Todo mundo erra, né? Todo mundo erra. Mas a essência sua é que você sabe do que está falando e você está seguro daquilo. Tenta isso que você vai gostar muito. E importantíssimo dizer que aqui no Café do Escritor a gente pode te ajudar em muita coisa do processo de escrita. Se você ainda não tem, por exemplo, não consegue essa questão do pensamento, transformar as ideias e colocar no papel e tudo mais, e criar um projeto de escrita, entre em contato aqui embaixo, porque a gente tem uma mentoria. A mentoria é individual, tá? Eu com a pessoa mentorada. Existem também, vai ter disponível mentoria em grupo, tá? Então fique atento, porque de vez em quando eu solto uma mentoria em grupo que também ajuda, né? Tem um custo um pouco mais acessível, mas extremamente, como é que eu vou dizer? Profunda, porque ela faz justamente esse trabalho de você pensar, de você organizar, de você saber o que você quer, para daí escrever. E aí escrever, né? O processo de escrita também está incluído. E a gente tem também o meu curso, que é escrever, para você escrever um livro do começo, quer dizer, do começo ao fim. Como você começa a escrever um livro. Também está o link aqui embaixo, clica lá, faça o curso, vai te ajudar a organizar as ideias e já direcionar para a escrita do livro. Nós também fazemos todos os serviços de edição, leitura crítica, design, quer dizer, o seu livro bonitinho, perfeito, né? Qualidade, olha aqui tem vários na estante, saindo muito livro, gente feliz, autores realizados justamente porque conseguiram fazer isso que eu falei tudo nesse vídeo, né? Organizar as ideias, fazer um projeto, escrever, publicar, né? E ser autor e criar uma carreira. Então, você pode também, tá bom? Um grande abraço, até o próximo vídeo e comenta aqui embaixo, manda para aquela pessoa que você sabe que precisa ouvir esse conteúdo e também segue o canal. Grande abraço, até mais.